alguns anos, deixei para trás uma casa compartilhada nos arredores da cidade e me mudei para meu próprio apartamento de um quarto no centro. Eu tinha cerca de 26 anos, embora o lugar fosse pequeno e um pouco caído. Eu gostava dele porque ficava a apenas 500 metros de um dos clubes mais movimentados do centro. Isso era ótimo para mim, já que eu era solteiro e gostava de sair com meus amigos para bares e baladas com frequência. Fazia sentido, assim eu podia ir a pé, sem precisar gastar com táxi, além de ser perto do meu trabalho. Tudo encaixava perfeitamente. No primeiro dia, me instalei rapidamente e chamei meus amigos para tomar umas cervejas antes de sair para curtir a noite. No entanto, meu pequeno apartamento não comportava todo mundo, então alguns ficaram dentro e outros ficaram bebendo no corredor. Enquanto estávamos lá, mesmo com a música alta e as bebidas rolando, comecei a ouvir o casal do apartamento ao lado brigando. Como o prédio era velho, as paredes eram finas, então me aproximei para escutar. Eu tinha acabado de chegar, então ainda não tinha tido tempo de conhecer meus novos vizinhos e fiquei curioso para saber o que estava acontecendo. Pelo que consegui ouvir, deduzi que se tratava de um casal gay na faixa dos 30 anos. Um deles gritava para o outro ir até a gente pedir para abaixar o som, enquanto o outro dizia que era só uma festa de boas-vindas e que não precisava fazer drama. Claramente, o segundo homem já estava começando a simpatizar comigo, ao contrário do namorado dele. Para evitar problemas, decidi levar meus amigos para fora e fomos para a balada, deixando os vizinhos em paz. Mais tarde, quando voltei para casa sozinho, estava exausto da mudança e preferi deixar meus amigos continuarem a festa sem mim. Quando cheguei à porta, estava procurando minhas chaves quando notei um cara no corredor, em frente ao apartamento ao lado, fumando um cigarro. O homem era alto e magro, com o cabelo desgrenhado, e tinha um corte no lábio e um hematoma em volta do olho. "Oi", disse eu. "Desculpa pelo barulho mais cedo. Acho que você é meu vizinho." "É, sem problema, amigo", ele respondeu. "Eu sou o Albert", disse, apertando minha mão, momento em que percebi que os nós dos dedos dele estavam machucados. Aquilo me fez pensar que algo estranho estava acontecendo. Pedi desculpas pelo barulho e falei que esperava não ter causado problemas, mas ele, com uma voz suave e meio trêmula, disse que estava tudo bem, que só o Randy, o namorado dele, eu imaginei, às vezes ficava irritado, mas que ele já estava acostumado. No final da conversa, me despedi, pois já eram quase 2 da manhã e eu só queria dormir. Ainda assim, não conseguia parar de pensar na possível briga no apartamento ao lado e se aquilo tinha sido culpa minha. À medida que o tempo foi passando, percebi que meus vizinhos bebiam praticamente toda semana e começavam a brigar assim que bebiam demais. O Randy, o mais barulhento dos dois, sempre gritava mais alto, e o Albert parecia completamente assustado com ele. Os gritos eram tão altos que dava para ouvir do meu apartamento, mas eu preferi me manter fora daquilo e não me envolver. Com as paredes tão finas, era realmente desconfortável ouvir o Randy dizendo que eu era um problema ou que eu tinha interesse no Albert. Para evitar tudo isso, comecei a usar fones de ouvido e jogar videogame. Minhas semanas eram preenchidas com trabalho de segunda a sexta e saídas com amigos no fim de semana. Isso me ajudava a evitar receber visitas, já que eu não queria ter que ouvir as constantes brigas dos meus vizinhos problemáticos. Tudo estava indo bem até a véspera de Natal daquele ano. Naquela noite, voltei de umas compras de última hora, pronto para embrulhar os presentes, pois planejava visitar minha família no dia seguinte. Mas quando cheguei, vi 2 carros de polícia estacionados do lado de fora e Azuni, uma garota asiática que morava no andar de cima, chorando desesperada. Aquilo, claro, me alarmou e perguntei a Azuni o que estava acontecendo, mas ela só respondeu que era muito triste, enquanto continuava chorando. Quando me aproximei mais, vi 3 policiais tentando controlar alguém e a farda de um deles estava manchada de sangue. Bem no meio da confusão, eu vi o Albert, todo ensanguentado, com um ferimento no queixo como se tivesse sido cortado com algo afiado. Ele estava sendo segurado. Ao olhar com mais atenção, percebi que havia um corte profundo na bochecha dele, que estava escancarado enquanto ele se debatia e pedia desculpas entre soluços. Enquanto tentava entender aquela cena, me virei para Azuni novamente para consolá-la, já que ela estava em lágrimas.
Foi então que ouvi a voz do Randy gritando coisas terríveis para o Albert, como: "Se mata de uma vez, perdedor." Aquilo me deixou apavorado, então achei melhor tirar a Zuni e eu dali, mas ela insistiu em ficar, dizendo que estava bem. Eu, no entanto, não consegui ficar assistindo aquele desastre. Comecei a procurar o Randy com os olhos, achando que ele poderia explodir a qualquer momento, enquanto os dois policiais tentavam controlar o Albert, que implorava para ser solto. No entanto, não consegui ver o Randy, então decidi voltar para o meu apartamento e fechar a porta. Mas quando me virei para sair, senti um arrepio ao ouvir a voz do Randy atrás de mim perguntando: "Onde você pensa que vai?" Virei imediatamente e minha mente não conseguiu processar o que estava vendo. Aquelas palavras estavam saindo da boca do Albert, mas era a voz do Randy. Foi então que a verdade me atingiu em cheio, e não consigo descrever o pânico esmagador que senti ao perceber que o Albert e o Randy eram a mesma pessoa. Ou seja, todas aquelas brigas e gritos, toda aquela loucura, vinham de um único homem sozinho em um pequeno apartamento. Aquela revelação me deixou completamente chocado. Eu nunca tinha visto nada parecido na minha vida. Mais tarde naquele dia, a Zuni me contou que aquela não era a primeira vez que o Albert tinha uma crise assim e que a polícia já tinha ido ao apartamento dele antes. Ela explicou que ele tinha passado um tempo em um hospital psiquiátrico alguns meses atrás, mas na verdade já entrava e saía de lá há anos. Ela também disse que, felizmente, ele só machucava a si mesmo e nunca tinha atacado ninguém, porque sempre que o Randy queria se voltar contra alguém, o Albert aparecia para impedir e acabava transformando toda a raiva contra si mesmo. Ao ouvir tudo aquilo, não consegui deixar de sentir pena do Albert. Era realmente horrível ser vítima de si mesmo dentro da própria mente. Logo depois, me mudei, e o Albert nunca mais voltou ao apartamento, então presumi que ele ainda estava no hospital. Mas eu realmente espero que um dia ele consiga superar o seu transtorno. Antes de contar essa história, deixa eu falar um pouco sobre mim. Eu moro em um bairro tranquilo, um pouco afastado da cidade, a uns 40 ou 45 minutos da área urbana mais próxima. Embora não seja considerado uma zona rural, tem algumas fazendas por aqui, além de muitas árvores e campos, o que dá à região um clima mais interiorano. Também é um lugar com bastante vida selvagem, e eu adoro sair para caminhar pelas ruas, onde, aliás, não tem calçada. Então, normalmente, eu ando pela beira da estrada, faço caminhadas de uns 800 metros a 1,5 quilômetros e volto para casa. É raro encontrar alguém nesses passeios. Às vezes vejo alguém passeando com o cachorro, fazendo exercício ou algo assim. Tem também um parque aqui perto, que costuma ficar vazio a maior parte do tempo, então de vez em quando eu vou até lá antes de voltar. A história que eu quero contar aconteceu em uma noite, quando eu estava voltando do trabalho um pouco mais tarde do que o normal. Estava começando a primavera e os dias estavam ficando um pouco mais curtos. Naquela noite, saí de casa como de costume e fui até o parque, que fica a menos de 1,5 quilômetros. Na volta, escutei um barulho estranho vindo do espaço entre duas casas, onde tem uma área com algumas árvores e arbustos. Já estava escuro, mas parecia que algo grande estava se mexendo atrás de uma das árvores. Isso chamou a minha atenção, então eu parei e olhei com cuidado naquela direção. A princípio, não vi nada de estranho, mas aí percebi um homem me observando por trás de um tronco caído. Achei isso muito esquisito, porque eu não conhecia aquele sujeito, e ele não parecia ser alguém da região. Eu nunca tinha visto ele por ali antes. Quando o homem percebeu que eu estava olhando, ele se abaixou, o que me deixou um pouco desconfortável. Decidi seguir o meu caminho para casa. Naquela noite, cheguei em segurança, mas no dia seguinte, durante outra caminhada, vi aquele mesmo cara de novo. Dessa vez, ele estava no quintal de um vizinho, escondido atrás de um arbusto. Isso me deixou ainda mais desconfortável do que na noite anterior, então nem parei para olhar e continuei andando. Felizmente, cheguei em casa sem problemas. No terceiro dia, fui ao parque novamente. Adivinha? Lá estava ele de novo. Como eu disse, o parque costuma ficar vazio, então ele era a única pessoa por lá. Dessa vez, vi ele se aproximando da área das árvores que ficam na borda do parque.
e aquilo me pareceu suspeito. Eu logo percebi que era melhor ir embora, e me arrependi de ter saído para caminhar naquela noite. Deixei o parque imediatamente, mas só alguns minutos depois comecei a ouvir passos atrás de mim. Eles estavam meio distantes, mas a noite estava tão silenciosa que era fácil escutar. Ele parecia estar uns 20 metros atrás de mim. Quando olhei para trás, lá estava ele de novo, agora um pouco mais perto. Tentei não pensar muito nisso e continuei andando, mas fiquei inquieto, me perguntando se ele estava realmente me seguindo ou se era só coincidência. Eu não sabia o que ele queria nem para onde estava indo, mas o tempo foi passando e a presença dele continuava lá, bem atrás de mim. Pensei em chamar a polícia, mas, convenhamos, eu não tinha nenhuma prova de que ele estava fazendo algo errado. Era só um cara andando atrás de mim, e só. Por um momento, só torci para que ele entrasse no quintal de alguém e sumisse da minha vista, mas isso não aconteceu. Finalmente cheguei na minha rua, e o sujeito ainda estava lá, mantendo a mesma distância. Então, acelerei o passo, tentando não correr de repente, até chegar à entrada da minha casa. Preciso mencionar que minha entrada é bem longa, então ainda não me sentia totalmente seguro. Principalmente porque o cara continuava andando, agora a uns 15 metros de distância. Apressei ainda mais o passo, torcendo para que ele seguisse reto pela rua. Mas quando estava prestes a entrar no meu quintal, tive a sensação de que ele começou a vir na minha direção. Eu estava tremendo enquanto tentava pegar as chaves o mais rápido possível. Meus dedos estavam tão trêmulos que eu mal conseguia abrir a porta. Enquanto isso, escutei os passos dele ficando cada vez mais próximos, como se ele estivesse apressando o passo. Finalmente consegui abrir a porta. Entrei correndo, fechei com força e travei a fechadura. Apenas alguns segundos depois, ouvi o som da maçaneta girando. Ele estava bem do lado de fora. Apavorado, corri para outra parte da casa. Fiquei ali parado por alguns minutos, tentando ouvir qualquer barulho. Quando não ouvi mais nada, fui até a janela. Para o meu alívio, ele tinha desaparecido. Olhei por mais algumas janelas, mas não havia sinal dele. Depois daquela noite, decidi que era melhor dar um tempo nas caminhadas. Não sabia quem era aquele cara nem o que ele queria. Depois disso, nunca mais o vi. Porém, alguns dias depois desse encontro assustador, começaram a aparecer relatos de roubos na área. Embora eu não tenha nenhuma prova, tenho quase certeza de que aquele estranho tinha alguma coisa a ver com isso. Há algum tempo, meu parceiro e eu decidimos comprar uma casa pela qual nos apaixonamos logo na primeira vez que a vimos. Ela tinha um pequeno riacho no quintal, e pensamos, nossa, quem não gostaria de morar em um lugar incrível assim? Logo depois que nos mudamos, nossa vizinha, uma senhora mais velha chamada Lídia, veio se apresentar. Ela apareceu dizendo, oi, meu nome é Lídia, eu sou sua vizinha da casa ao lado. E começamos a bater papo. A conversa foi meio estranha, e quando ela foi embora, eu e meu parceiro comentamos, rindo, sobre como aquele encontro tinha sido esquisito. No dia seguinte, demos uma olhada no jardim dela. Para nossa surpresa, ele estava cheio de flores plásticas horríveis, aquelas bem bregas. Decidimos tirar tudo imediatamente, afinal, quem quer plástico no próprio quintal? Depois de remover as flores, começamos a planejar o novo design do jardim. Na manhã seguinte, enquanto estávamos cuidando das melhorias no jardim, Lídia saiu de casa e veio falar com a gente de novo. Ela tinha uma maneira peculiar de fazer perguntas que te deixava pensando no que você tinha dito. Quero dizer, ela era muito boa em arrancar informações de forma sutil. E quando percebi, eu já tinha contado muitos detalhes da minha vida praticamente sem notar. Com o tempo, meu marido e eu percebemos que a casa dela estava cheia de cachorros. E aqueles cachorros eram um verdadeiro pesadelo. Toda vez que a noite chegava e apagávamos as luzes, os cães começavam a latir sem parar, a qualquer hora. Depois de um tempo, entendemos que a gentileza de Lídia tinha um propósito. Ela queria conquistar nossa amizade para que não reclamássemos do barulho. Um dia, pedi educadamente que ela mantivesse os cachorros longe da nossa janela. Ela apenas sorriu e disse que não faria isso. Virou as costas e foi embora. A partir daquele dia, os latidos ficaram ainda piores,
e ela começou a ultrapassar limites que antes respeitava. Às vezes parecia que ela entrava no nosso quintal para pegar minhas ferramentas de jardinagem. Também percebi que todas as flores que eu plantava murchavam do nada. Embora eu nunca a tenha visto diretamente, eu sabia que ela tinha algo a ver com isso, e aquilo era muito perturbador. Lídia parecia me vigiar o tempo todo, e comecei a sentir que ela estava me perseguindo. Mas o mais estranho era que isso nunca incomodava meu marido. Quando contei a ele o que estava acontecendo, ele não acreditou muito. Achou que eu estava exagerando e que deveria me acalmar. No entanto, um dia ele chegou em casa sem o carro e pensou que estaria sozinho. Mas quando abriu a porta, encontrou cocô de cachorro na entrada. Foi aí que ele percebeu que eu não estava exagerando em nada. Ela realmente era uma pessoa perturbadora. Pouco tempo depois, conhecemos outro vizinho, que morava do outro lado. E ao perguntarmos sobre Lídia, ele começou a nos contar histórias de como ela vinha atormentando outros vizinhos há anos, a ponto de vários deles decidirem se mudar, incluindo o dono anterior da nossa casa. Foi um choque e começamos a nos sentir presos em uma situação complicada. Decidimos então que o melhor a fazer era entrar em contato com o controle de zoonose e registrar uma reclamação sobre o barulho dos cachorros. Como não tínhamos provas concretas, pediram que gravássemos os latidos. Depois de algum tempo monitorando, concluímos que os cães latiam entre 60 e 70 horas por semana. Dá para imaginar o desespero. Após semanas coletando evidências, finalmente levamos tudo para a polícia. Eles foram até a casa de Lídia e deram um puxão de orelha nela, o que ela não recebeu bem. A partir daí, a situação só piorou. Algumas semanas depois, Lídia resolveu chamar a polícia. Por volta das 11 da noite do dia 14 de fevereiro, batidas fortes na porta nos acordaram. Quando abrimos, ficamos chocados ao ver 2 carros de patrulha e 4 policiais do lado de fora. Tudo por causa de uma suposta disputa doméstica que nossa doce vizinha tinha inventado. Obrigado, Lídia, por um dia dos namorados inesquecível. A cada poucos meses, ela surtava e nos denunciava por coisas absurdas. Mesmo sem falarmos mais com ela, Lídia continuava de olho em tudo que fazíamos. O que não sabíamos, na época, era que ela mantinha uma cadeira de rodas em casa e já tinha uma história triste preparada, contando aos policiais que era uma idosa indefesa sendo assediada por nós. Eu sou apenas alguns anos mais nova que ela, mas, por causa do meu cabelo tingido, pareço bem mais jovem. Então, quando os policiais chegaram, fui eu quem acabou levando a bronca, como se fosse a vizinha problemática. Meu marido e eu estávamos desesperados. A perseguição de Lídia estava afetando nossa saúde mental. Para piorar, um dia eu ganhei um par de canários e os deixei numa gaiola na janela da cozinha. Certa manhã, acordei e encontrei a gaiola aberta e penas espalhadas do lado de fora. Naquela altura, não sabia se tinha sido ela ou os cachorros, mas eu estava certa de que, na noite anterior, eu havia fechado bem a janela. Alguém teria que abri-la para fazer aquilo. Depois de tantos episódios, decidimos instalar câmeras escondidas. Sabíamos que Lídia adorava a atenção dos policiais, mas, em uma visita, decidimos mostrar as gravações. O policial ficou sem palavras. Não havia sinal de cadeira de rodas, e as coisas que ela dizia que fazíamos eram, na verdade, ações dela. Após a instalação das câmeras, ela ainda tentou me atropelar com o carro uma vez, e um amigo dela fez a mesma coisa outro dia. Tudo isso foi gravado. Lídia até chamou a polícia para contar suas mentiras, mas as gravações diziam o contrário. Ela chegou ao ponto de estacionar o carro na frente da nossa casa e ficar sentada ali, nos observando, tirando fotos e gravando vídeos. Isso só aconteceu uma vez, pois, depois de ser confrontada com as imagens, ela parou. Por quase um ano, as coisas ficaram quietas. Mas uma noite, tudo mudou. Ouvimos um estrondo alto e a casa chegou a tremer. Olhamos pela janela e vimos alguns carros na frente da casa de Lídia e algo estranho acontecendo no nosso quintal. Ao verificar as câmeras, vimos o filho dela jogando algo em direção à nossa casa, que explodiu e queimou parte do nosso jardim. Chamamos a polícia, mas, como não houve danos graves, eles nem se preocuparam em registrar o caso. Naquele ponto, estávamos exaustos. Tudo estava escalando para um nível perigoso. Chamamos um corretor de imóveis e
e, em menos de 2 semanas, nos mudamos. Foi a melhor decisão que tomamos. E, graças a Deus, nunca mais vimos aquela louca. Foi na primavera de 2001, e eu tinha apenas 15 anos quando minha família decidiu se mudar para uma pequena cidade nas montanhas da Carolina do Norte. Logo me tornei amigo de outro garoto da minha idade que morava perto, chamado Sammy. Uma noite, pouco antes do começo do verão, Sammy e eu estávamos explorando os bosques quando encontramos um pequeno rio que atravessava uma parte da propriedade. Como éramos 2 garotos entediados em uma cidade pequena onde não havia muito o que fazer, não pensamos em nada melhor do que pular na água e nadar, rindo e brincando, curtindo nossa pequena aventura. Ficamos assim até o sol se pôr atrás das montanhas. Ao invés de sair e ir para casa, decidimos continuar na água, apenas relaxando. Depois de um tempo, Sammy ficou quieto e fez sinal para que eu nadasse até ele. Quando cheguei perto, ele sussurrou com uma voz tensa: "Olhe atrás de mim, em direção às árvores. Acho que tem alguém lá." Normalmente, eu teria ignorado o que ele disse como pura imaginação, mas o tom de pavor na voz dele me fez hesitar. Olhei para onde ele apontava e tentei enxergar na escuridão entre as árvores. Após alguns segundos, não vi nada se mexendo, então respondi que provavelmente era apenas um animal ou sombras dos arbustos. Aquele trecho da floresta geralmente estava deserto, e eu duvidava que alguém soubesse da existência daquela parte do rio. Sammy não parecia nada convencido. Ele continuava focado na linha das árvores, e por um instante tudo ficou em um silêncio intenso e desconfortável. "Você ouviu isso?" Ele perguntou. Eu disse que não tinha ouvido nada, mas ele insistiu para que eu saísse da água com ele. Curioso, segui em direção à margem, mesmo mencionando que se saíssemos da água talvez não voltássemos a entrar. Sammy não respondeu, apenas saiu da água rapidamente. Enquanto isso, eu continuei nadando, completamente despreocupado. Eu não pensava no fato de que estar em um rio, à beira da floresta e na escuridão, poderia ser perigoso. Eu podia bater em algo ou me perder, ou ainda poderiam haver animais na água. Não sei quanto tempo passou, mas de repente me senti estranhamente sozinho. Olhei em direção à margem e não vi Sammy em lugar nenhum. Nossas lanternas estavam ali, quase esquecidas, ao lado dos nossos sapatos. Chamei por Sammy enquanto saía da água, mas não obtive resposta. Peguei a lanterna e iluminei as árvores ao redor, mas o nome dele pairava no ar sem retorno. Achei que ele estivesse brincando, então caminhei com cuidado para a área onde ele estava olhando antes e ia gritar novamente quando o vi. Ele estava de costas para mim, parado a alguns metros, focado em algo mais adentro da floresta. Fui me aproximando, mas ele não se virou nem disse nada. Quando cheguei ao lado dele, gritei: "Sam, por que você não responde?" Estendi a mão para tocar o ombro dele, mas ele ergueu uma mão tremendo e apontou para a escuridão. "Você está vendo aquilo? O que é aquilo? Pode iluminar para mim?" Ele murmurou. Naquele momento, o rosto dele parecia pálido, como se estivesse desmaiando. Os olhos estavam arregalados e, por um instante, percebi um detalhe perturbador que nunca esqueceria. Uma gota de sangue escorria do nariz dele. A tensão no ar era palpável. Eu congelei, sem saber se perguntava o que eu estava vendo ou se apenas corria. Girei a lanterna para onde Sammy apontava e perguntei o que ou quem estava lá. Nesse instante, o tempo pareceu parar. O feixe de luz capturou um par de calças escuras e meu coração quase parou. A lanterna parecia pesar 1 tonelada. Sob circunstâncias normais, eu teria levantado o feixe para o rosto sem hesitar. Mas naquele momento, parecia que lutava contra uma força invisível. As pernas continuaram a se mover e, pouco a pouco, um tronco veio à vista. Quando a luz passou pelo queixo, fui confrontado por um enorme sorriso assustador, o mais aterrorizante que eu já tinha visto. Em choque, sem pensar, me virei e deixei a lanterna cair. Esbarrei em Sammy e nós dois caímos no chão. "Corre!" Gritei para ele e saí correndo como um louco rio abaixo, procurando desesperadamente a trilha que tínhamos tomado antes. Não sei quantas vezes tropecei. Diria que pelo menos 6 ou 10 vezes. Cada vez que caía, levantava quase automaticamente
guiado apenas pela luz fraca das estrelas entre os galhos. No fundo, vi o brilho familiar das luzes da minha casa, mas aquele ponto seguro parecia estar cada vez mais longe. Naquele momento, nem me preocupei com Sammy, porque tinha certeza de que ele estava logo atrás, tropeçando e fazendo barulho como eu. Explodi pela porta da garagem e entrei na cozinha, gritando como se estivesse possuído. Socorro, me ajuda! Berrava, com os braços e o rosto cheios de arranhões. Em algum momento, perdi um dos tênis, mas não pensei nisso. Apenas gritava para os meus pais chamarem a polícia. Olhei por cima do ombro, esperando ver Sammy atrás de mim, mas ele não estava lá. Presumi que tivesse corrido direto para casa. Pedi aos meus pais para entrarem em contato com os pais dele. Quando a polícia chegou, estavam com uma expressão de preocupação e desconfiança, como se pensassem que eu tinha usado alguma coisa. Foi aí que recebemos a ligação dos pais de Sammy, perguntando se ele tinha voltado comigo. A polícia iniciou uma busca com cães e mais agentes, mas tudo o que encontraram foram nossas coisas perto do rio. Não havia sinal de Sammy ou daquele estranho. Dias se passaram e nenhuma pista foi encontrada. A busca continuou por meses, vasculhando mais de 100 mil hectares de floresta sem sucesso. Sammy simplesmente desapareceu. Até hoje, Sammy nunca mais foi visto. A mídia cobriu a história na época, mas em uma cidade pequena, onde as pessoas desaparecem na floresta o tempo todo, não sei até onde a notícia chegou. O mais doloroso é que, 23 anos depois, a família de Sammy ainda não tem respostas. Eu carrego uma culpa insuportável todos os dias, e me pergunto se algum dia vão me perdoar por não ter parado para garantir que ele estava atrás de mim. Ainda lembro do som dos passos dele ecoando atrás de mim enquanto eu corria, mas nunca soube em que momento ele parou de me seguir. Como um pensamento terrível que me assombra, me pergunto se naquela última instante quem estava atrás de mim era realmente o meu amigo ou o estranho. E se o que aconteceu com ele foi muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que possamos imaginar. Só de pensar nisso, me dá calafrios e pesadelos que me perseguem há 23 anos. Eu moro em um bairro tranquilo onde, na maior parte, vivem pessoas mais velhas ou famílias com crianças. Quando eu era criança, entre os 7 e 11 anos, meus irmãos e eu tínhamos um vizinho chamado Fred, com quem sempre brincávamos de um jogo à noite na rua. Era muito divertido. Se algum de nós estivesse com amigos, eles às vezes se juntavam, então o grupo chegava a ter 7 ou mais pessoas. As regras eram bem simples. Um ou dois de nós viravam os caçadores, que eram os que se escondiam. A gente tinha limites definidos, que iam mais ou menos uns 30 metros para a esquerda da nossa casa e continuavam até a outra ponta da rua. Mas não havia restrições de onde podíamos nos esconder. Era comum ver alguém atrás de uma árvore ou até escondido atrás de um carro. Já os que estavam procurando, a gente chamava de vítimas ou corredores. Nossa casa ficava bem no meio dos limites, então tínhamos que decidir se iríamos para a direita ou para a esquerda. Enquanto os caçadores se escondiam, os outros sentavam nos degraus da entrada da casa, fechavam os olhos e contavam até 1 minuto. Quando o tempo acabava, a gente abria os olhos e escolhia um caminho. Normalmente, o grupo se dividia, alguns iam para a direita, outros para a esquerda. O objetivo era caminhar até os limites procurando sombras ou carros onde a gente pudesse se esconder caso visse o caçador. Se o caçador conseguisse nos ver, ele tentava sair do esconderijo e correr atrás da gente até a casa. Se fosse pego antes de chegar nos degraus, você virava o caçador na próxima rodada. Para dar um toque a mais de diversão, a gente carregava um pedaço de madeira pequeno que usávamos para marcar quem tinha sido pego. Não valia nada no jogo, mas deixava tudo mais engraçado. Uma noite, estávamos jogando, eu, meus 2 irmãos, um amigo chamado Mark e o Fred. Éramos 5 naquela vez. Era por volta de 8h30 ou 9h da noite, e já estava começando a esfriar porque era setembro, então anoitecia mais cedo. Depois de várias rodadas, começamos a ficar cansados, mas decidimos jogar mais uma vez antes de encerrar. Dessa vez, o Fred seria o caçador, já que ainda não tinha tido a chance dele. Entregamos a espada de madeira, viramos de costas e começamos a contar. Quando terminamos, decidimos quem iria para qual lado.
Meu irmão Mason, que sempre queria se exibir, disse que ia sozinho, mas o amigo dele, Mark, que também era bem rápido, quis ir junto. Eu sabia que se os dois estivessem juntos, eles teriam uma boa vantagem, então deixei. Meu irmão mais novo, Jimmy, e eu fomos para a direita, enquanto Mason e Mark foram para a esquerda. A adrenalina era incrível, mesmo sabendo que estávamos seguros. Por isso, eu adorava esse jogo. Enquanto caminhávamos, vi uma sombra pequena atrás de uma árvore grossa, o que significava que provavelmente alguém estava escondido ali sob a luz do poste. Mas, antes que eu pudesse falar algo, ouvi o Mason e o Mark gritando do outro lado dos limites. Alguém estava correndo atrás deles. Eles corriam e riam, mas eu não estava rindo. Naquele momento, só existiam duas opções. Ou a figura atrás da árvore não era o Fred, ou quem estava perseguindo eles não parecia certo. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Ao me virar, vi o Fred parado ali, perguntando por que estávamos correndo. Quando ele viu alguém perseguindo o meu irmão e o amigo dele, o rosto dele ficou pálido. Fred era 2 anos mais velho que a gente, e eu nunca tinha visto ele tão assustado. Ele parecia que ia desmaiar. Eu balancei a cabeça e o Fred começou a gritar para o Mark e o Mason correrem. Assim que os dois viraram e viram o Fred com a gente, perceberam que quem estava atrás deles não era o Fred. Eles pararam de rir e começaram a correr ainda mais rápido do que antes. Instintivamente, Fred, Jimmy e eu também começamos a correr em direção à casa, mas estávamos muito mais longe. O pior de tudo é que o cara que perseguia o Mark e o Mason tinha algo muito mais perigoso do que nossa espada de madeira. Ele carregava uma faca de verdade. O medo tomou conta de mim, e tudo o que eu pensava era o que aconteceria se ele pegasse um deles. Aquele homem vestia um moletom preto e calças pretas, mas os sapatos eram brancos e brilhavam, como se tivessem acabado de sair da loja. Só que, olhando mais de perto, percebi que as roupas dele eram pequenas demais, parecendo roupas de criança. Até os tênis pareciam apertados nele, o que explicava o jeito estranho como ele corria. Finalmente, o Mark e o Mason chegaram nos degraus e o homem parou bem na calçada, na frente da nossa casa. A luz do poste iluminava ele, e o que eu vi foi assustador. A roupa apertada, o sorriso torto e assustador no rosto dele, e a faca enorme que ele mexia para garantir que a gente a visse. De repente, o homem virou de costas e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Ele dobrou a esquina, mas antes de sumir, parou, olhou para trás e sorriu de novo para mim. Aproveitei para abrir a porta, empurrar todo mundo para dentro e trancar. Contamos tudo para os nossos pais, mas não chamamos a polícia. Meu pai foi até lá fora, mas não viu ninguém. Ele achou que o homem devia ter fugido para o mato. Trancamos todas as portas naquela noite e nunca mais vimos o homem de novo. No entanto, até hoje, quando lembro daquela noite, me arrepio ao pensar que, naquele dia, estávamos jogando o jogo mais assustador de todos, e aquele cara era o verdadeiro caçador. O mais estranho é que ninguém explicou as regras do jogo para ele naquela noite, o que significa que ele já tinha estado lá antes. Às vezes, penso no que teria acontecido se o Mark e o Mason tivessem escolhido um caminho diferente. Meu nome é Amaya. Recentemente, tive que me mudar para um novo bairro por causa de um incidente assustador que vivi com outro morador da cidade em que morava. Esse cara ficou obcecado por mim a ponto de tentar me sequestrar e quase tirar minha vida no processo. Atualmente, esse homem está na prisão e ficará lá por pelo menos alguns anos. No entanto, a família dele ainda mora no mesmo bairro e já ameaçou minha família mais de uma vez, o que fez minha mãe decidir que estaríamos mais seguras em outro lugar. Tínhamos que sair sem avisar e sem levantar suspeitas. Então, há algumas semanas, nós embalamos tudo o que conseguimos no carro e saímos no meio da noite, sem que ninguém soubesse para onde estávamos indo. Mas essa é a parte final dessa história de terror real, ou pelo menos do que está escrito até agora, porque, sinceramente, acho que isso ainda não acabou. Hoje, vou contar a vocês como tudo isso aconteceu. Minha mãe e minha irmã mais nova moravam naquela pequena cidade de Wisconsin há 7 anos, antes de eu me mudar para lá com elas. Eu morava com meu pai na Califórnia desde que ele e minha mãe se divorciaram.
Eu gostava de morar lá e não queria deixar meus amigos, mas quase nunca via minha irmã e sentíamos muita falta uma da outra. Então, um dia, tomei a decisão de me mudar para o Wisconsin para ficar com elas. No dia em que cheguei, percebi um grupo de caras mais velhos, uns 18 ou 19 anos, em frente à casa. Um deles estava sentado debaixo de uma árvore, me encarando. Havia algo na maneira como ele me olhava que me deixou muito desconfortável. Esse era o Bran, e ele seria o garoto que quase tirou minha vida. Só que na hora eu não fazia ideia disso. Nos primeiros encontros, ele manteve distância. Demorou cerca de um mês até ele se apresentar, e isso aconteceu porque as circunstâncias nos forçaram, já que nos esbarramos acidentalmente no ponto de ônibus, e quase nos colidimos. Foi ali que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, e ainda lembro da sensação estranha de indecisão que tive ao olhar nos olhos dele. Por um lado, ele era muito bonito, mas, no fundo, algo me dizia que ele não era uma pessoa boa para mim. Nós ficamos nos olhando sem dizer nada por alguns momentos, até que ele se apresentou, e eu também me apresentei. Ele me ofereceu a mão, e nós demos um aperto de mão meio sem jeito, o que foi o começo de uma amizade curta, mas que no fim se tornaria aterrorizante. O nosso primeiro dia juntos foi divertido e não havia nenhuma indicação de que as coisas tomariam outro rumo. O Bran continuou tímido por um tempo. Naquele dia, ele não falou muito. Estávamos na casa de uma amiga em comum que estava fazendo aniversário e nos convidou para a festa. Não havia muitas pessoas lá, só 5. A aniversariante, Bran, Marshall, Angélica e eu. Eu estava me divertindo com todo mundo, mas logo depois de cortar o bolo, Marshall e Angélica foram embora, e só ficaram Suzy, Bran e eu. Não entendi por que o Bran ficou, já que basicamente só Suzy e eu estávamos interagindo, enquanto ele ficava sentado no sofá, em silêncio. Chegou um momento em que Suzy foi ao banheiro, e fiquei sozinha com o Bran na sala de estar. Foi aí que eu comecei a puxar assunto para evitar o silêncio constrangedor. Ele me falou sobre uma área de floresta perto dali onde os outros rapazes mais velhos costumavam se reunir, e me convidou para ir com eles na tarde seguinte. Não vi nada de errado nisso, muito pelo contrário. Como eu era nova na cidade, parecia uma boa oportunidade para conhecer outros caras. No dia seguinte, ele me pegou em casa e fomos para o lugar onde ele havia dito. Quando chegamos, já havia 3 outros garotos, um menino e 2 garotas, que estavam fumando. Bran e eu ficamos lá um tempo, fumando com o grupo. Isso não era novidade para mim, já que quando morava com meu pai, também costumava fumar com um grupo de amigos do bairro. No final daquele dia, tudo correu bem e eu fiz 3 novos amigos. Depois disso, Bran e eu continuamos a nos encontrar na área da floresta, que chamávamos de clube, para fumar e, no geral, nos dar bem até o dia em que ele me pediu para ser sua namorada. Esse pedido me pegou de surpresa. Embora ele fosse bonito, até então, tivesse sido legal, eu não me sentia atraída por ele. Via-o mais como um bom amigo, e era assim que eu queria que as coisas continuassem. Mas eu não queria magoá-lo, então tentei recusar da maneira mais gentil possível. Ele não disse nada, e eu pensei que ele estava apenas um pouco desapontado. Para suavizar a situação, mudei de assunto rapidamente, mas talvez de maneira abrupta. Eu vi um gato tigrado andando a uns 10 metros de nós e comentei: "Olha, um gatinho, que fofo. Vem cá, gatinho." Foi aí que ele fez algo que me chocou muito. Pegou um punhado de pedras e começou a atirar no pobre animal. Felizmente, ele errou todos os tiros, mas aquilo me horrorizou e me irritou ao mesmo tempo. Então comecei a gritar com ele, perguntando o que havia de errado com ele. Ele ficou muito bravo e foi embora para casa. Eu voltei para casa sem saber muito bem o que seria do futuro da nossa amizade, mas nos encontramos novamente no final da semana. Minha mãe e minha irmã me abraçaram. Nós nos abraçamos forte e choramos como bebês. Minha mãe e minha irmã, vendo que eu não estava voltando imediatamente, temeram o pior e chamaram a polícia, que procurou por mim a tarde toda. Alguns minutos depois, a ambulância chegou e me examinou para garantir que eu estava bem. Eventualmente, Bran foi levado embora. Quando chegou a hora de determinar sua fiança, foi decidido não conceder nenhuma. Então, pelo menos até a data do julgamento, ele ficará preso. No entanto, o pesadelo não havia terminado completamente,
pois depois de tudo isso, começamos a ter muitos problemas com a família de Bran, que me responsabiliza pelo que aconteceu. Você pode acreditar. Os pais dele disseram a todos que eu era uma arpia que enganou e manipulou o filho deles a tal ponto que o fez ter um colapso nervoso. Um dia, eles jogaram ovos no carro da minha mãe e quebraram as janelas da nossa casa. Mesmo depois de chamarmos a polícia, não tínhamos provas de que eram eles, e desde então a situação só piorou. E se eu aprendi alguma coisa com essa experiência aterrorizante, é que não se deve ignorar os sinais, porque quando você faz isso, pode ser tarde demais. Por isso, preferimos deixar tudo para trás e nos mudar para esse novo bairro. Já se passaram alguns meses desde que isso aconteceu. Pelo que o promotor me disse, provavelmente passará mais de um ano até que o julgamento comece. Mas, enquanto isso acontece e o julgamento se aproxima, eu quero ter paz e me recuperar dessa amarga experiência.